No Bate-Papo Cristão de hoje eu convido você a fazer um tipo de retrospectiva do que estamos vivendo na fé, a observar o caminho que estamos percorrendo nesse tempo sagrado do Advento. Vamos verificar alguns detalhes importantes dessas 4 semanas que já estamos vivendo em direção ao Santo Natal e assim recordando pedir ao Senhor que ilumine nossa inteligência e abra o nosso coração para percebermos o que não pode passar despercebido. Creio que esse exercício de memória, essa anamnese, é imprescindível se quisermos viver o Natal do Senhor de um modo concreto, principalmente em uma época como a nossa, onde aos poucos se vai substituindo valores e esquecendo sentidos. Uma época em que se troca mais uma vez a fonte da água por cisternas rachadas que não podem conter água, como escreveu o profeta Jeremias há 25 séculos. Aquela constatação, que é ao mesmo tempo um lamento do profeta, nunca deixou de marcar a vida humana em todas as gerações. A loucura de, tendo sede, preferir mendigar poças por rejeitar a fonte. Que coisa! Mas a fonte, com F maiúsculo, nunca secou. Está sempre aí para matar a sede de qualquer peregrino que se dirija a ela com confiança. Pois bem, então, vamos à fonte. Já estamos na semana do Natal, que começa no dia 17 de dezembro e vai até o nascimento de Jesus. No calendário litúrgico, nós não encontramos meramente datas, mas marcas, sinais de Deus e seus mistérios na história, que vão marcando e assinalando também agora a nossa história. Nunca se esqueça disso, porque a tentação é encarar o ano litúrgico com suas festas e tempos como se não fosse algo sagrado, capaz de dar sentido, de conduzir e de alterar a nossa vida, como se fosse só um indicador disciplinar ou uma orientação pedagógica, sem relação real com o presente, como se fosse mais um lugar para se olhar para o passado. Mas a liturgia é um mistério da ação de Deus no mundo, o que significa que por meio dela o Senhor continua se revelando, atuando e se dando continuamente com a mesma intensidade de quando ocorreram historicamente os acontecimentos celebrados, tornando assim presente cada um deles e, a partir deles, comunicando as mesmas graças e nos envolvendo no mesmo mistério, tornando também a nossa vida parte desse mistério celebrado. Mas agora vamos ao que realmente interessa. Nós estamos às portas do Santo Natal, no início de um novo ano litúrgico. E como nós sabemos, o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Ele é o ponto de partida da nossa caminhada com Deus em mais um ciclo litúrgico anual. A cada ano, a Igreja ouve um dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, organizados numa série de anos, A, B e C, onde no ano A nós meditamos Mateus, no ano B meditamos Marcos e no ano C é a vez de Lucas. Já o Evangelho de São João fica reservado de um modo geral para a Semana Santa e outros momentos específicos no decorrer dos 3 anos litúrgicos. Agora é ano C de Lucas e o ponto de partida deste ano nos levou longe, tão longe que até a linguagem usada por Jesus foi enigmática. Foi o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, é o discurso escatológico de Jesus, segundo Lucas. É Jesus tratando com seus discípulos das últimas coisas, revelando a finalidade, deixando transparecer o sentido último da existência, apontando onde tudo chegará. É interessante como já desde o primeiro dia a igreja olha para o último dia, do alfa ao ômega. Assim como quando começa uma viagem, a primeira coisa que a gente tem que saber é para onde a gente vai, qual o destino da viagem. O ano litúrgico começa olhando para esse destino, ou seja, para o Senhor. O Senhor que veio, que vem e que virá. Veio e fez história com seu povo. Se revelou de um modo concreto. Vem agora em nossas vidas, na liturgia, nas coisas, nos acontecimentos, no tempo, fazendo história conosco. E virá no fim dos tempos, na parousia, quando o mundo chegar ao destino da história. Note como a igreja é consciente de sua trajetória, de seu caminho. Ela não vive esperando acontecimentos, mas esperando o acontecimento, a vinda do Senhor.
A igreja sabe que sua existência é orientada ao fim. Jesus Cristo é o nosso fim, é a nossa finalidade, a nossa existência, a nossa vida. É Ele que veremos vindo numa nuvem com grande poder e glória. E nos falando sobre os sinais que acontecerão quando se aproximarem o fim dos tempos, o Senhor nos exortou. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O convite foi claro assim, animador, cheio de esperança, cheio de certeza. O Senhor virá nos salvar, nos libertar de tudo que nos escraviza e nos aprisiona. Mas nos deu um alerta. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. A nossa caminhada com Deus começa assim, com uma certeza, uma esperança e também um alerta. A certeza é que o Senhor virá, a esperança é que Ele vem nos salvar e o alerta é que nós podemos perdê-lo. Ele vem nos salvar. Mas a questão é, Ele vai nos salvar? Por que a pergunta? Ele vem ou não salvar? Sim, Ele vem salvar, mas não sem o nosso consentimento, não contra a nossa vontade. Santo Agostinho dizia no século IV, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Mas então o que poderia escolher não sermos salvos? O que poderia assim nos desorientar quando vier o Senhor? Jesus mesmo nos diz, a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Mas não se apresse, porque às vezes o que parece óbvio, às vezes esconde o mais importante. A gula aqui significa a ânsia de aproveitar a vida, de se nutrir, de se preencher das coisas que passam, de tudo que nos deixa presos a nós mesmos e nos criam assim a sensação de que somos absolutos, merecedores, saciados. É símbolo da desordem do pecado original, que nos privou da árvore da vida e nos precipitou nos abismos da morte. De uma forma parecida, a embriaguez, que aqui simboliza tudo que nos tira da sobriedade, da seriedade e da gravidade da existência. O que nos faz viver ilusões, ficarmos alheios à realidade, submetidos às paixões e conformados com o absurdo de uma vida que se contenta com coisas mesquinhas e terrenas. E as preocupações da vida, tudo que rouba nosso tempo, nossa atenção, nossa ocupação e não se referem a Deus, não levam Deus em conta e nos fazem viver como se Ele não existisse, ou como se fosse só mais um no meio de tantas outras coisas e realidades. Tudo isso pode nos alienar de verdade, tornar nossos corações insensíveis, ou seja, impedirem que percebamos Deus, o que é de Deus e o que nos leva a Deus, impedindo que possamos encontrá-lo quando veio, percebê-lo quando vem e reconhecê-lo quando vier. Porque eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça. Eis que virão dias, naqueles dias, o Senhor nos salvará. Ele veio na história, nos tempos antigos, veio há 2000 anos, vem também agora, a cada dia, no agora da nossa vida, da nossa existência, fazendo história conosco, nos orientando, nos conduzindo, nos corrigindo, nos chamando a si, nos amando na paciência e no perdão. Mas também virá no futuro, na hora da nossa morte, de nosso encontro definitivo com nosso Senhor. E também virá naqueles dias tremendos e gloriosos da salvação definitiva, quando vier julgar os vivos e os mortos.
O Advento nos prepara, nos recorda, apela às nossas consciências e aos nossos corações, pois o Senhor vem. Vem para amar e nos inspirar a amar de volta, com aquele mesmo amor com que nos amou e nós nem sabíamos que éramos capazes, mas somos. Nele nós somos capazes, se o amarmos. Por isso ele vem pequeno, frágil, vem querer depender de nós, ser acolhido, cuidado, acalentado, por cada um de nós, dos mais rudes aos mais sensíveis, em toda casa, em cada vida, em cada coração. Se o acolhermos e cuidarmos dele, ele crescerá e nos salvará. No próximo Bate-Papo Cristão, veremos mais alguns detalhes desse tempo de esperança, já nos preparando para entrar no Santo Natal. Que o Senhor nos dê a graça de seguirmos os seus passos, até que nos salve aquele que veio, que vem e que virá. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.